Olá, amigos, graça e paz, tudo bem? O que acontece com a pessoa após a morte? O que acontece nos primeiros 5 minutos? Será que a pessoa, ao morrer, ela vai imediatamente para o céu? Ou será que ela vai imediatamente para o inferno? Ou vai para o purgatório? Ou será que ela vai para o espaço? A questão da morte é uma questão muito complexa. Infelizmente, algumas pessoas elas ficam com um ponto de interrogação aí na mente em relação a esse assunto. Inclusive, a própria ciência não consegue dar uma resposta concreta acerca do que acontece com o ser humano após a morte. Certamente nós temos várias e várias crenças e várias teorias que tentam abordar um pouco sobre esse assunto e tentam sanar algumas dúvidas em relação a este assunto. E hoje eu gostaria de maneira bem sábia e minuciosa mostrar para vocês alguns versos para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto. E eu vou usar a Bíblia Sagrada. Esse é o recurso que eu quero usar aqui com vocês. Tá legal? Espero que você possa ficar até o final desse vídeo para que a gente junto possa entender e tentar sanar um pouquinho dessa dúvida aí que fica na cabeça de muita gente, tá? Principalmente você que tem dúvidas, que tem várias incertezas, que fica confuso, são várias teorias, são vários versículos bíblicos que as pessoas usam, mas o que de fato é verídico? Mas o que de fato procede da verdade? Vamos entender hoje, ok? E o primeiro versículo que eu gostaria de ler com vocês está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 5 e versículo 6, ok? Essa afirmação que está aqui nesse livro, ela é muito interessante, que vai nos dar um norte muito interessante aqui, tá? Que vai nos ajudar a demistificar esse assunto, que é tão complexo, que nem a ciência consegue responder. Mas na palavra de Deus a gente consegue achar resposta para tudo, não é verdade? Vamos ler? Porque os vivos sabem que hão de morrer. Já vimos uma informação interessante aqui, né? Que é uma coisa natural. Todos nós que estamos vivos, nós temos essa certeza de que um dia nós iremos descer à sepultura. Muita gente tem medo, inclusive, de morrer justamente pela questão de não saber o que vai acontecer após a morte. Às vezes não é nem o medo da morte em si, sabe? Mas é o medo do que vai acontecer comigo. O que vai acontecer comigo após a minha morte? Meu Deus. Infelizmente, essa dúvida ela dá medo às pessoas. Ela causa insegurança para com as pessoas. Vamos seguindo. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque há memórias deles já no esquecimento. Olha que interessante. Presta atenção comigo aqui. Quando Deus ele foi criar Adão, o primeiro homem, né, o nosso primeiro pai aí, Adão, Deus ele usou algumas ferramentas, que foi o quê? O pó da terra. Inclusive, nós somos uma bela criação de Deus. Nós somos uma criação que Deus ele fez com sua própria mão. Deus ele criou a luz, Deus ele criou ali os animais, tudo por intermédio da sua palavra. Mas quando Deus ele foi criar o homem, Deus ele moldou com suas próprias mãos. E Deus ele usou o quê? O pó da terra e o fôlego de vida. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, a Bíblia fala que Deus ele soprou nas narinas daquele boneco de barro, e aquele boneco de barro ele passou a ser uma alma vivente. Muito interessante, porque ele não passou a ter uma alma vivente, ele passou a ser uma alma vivente. E é exatamente essa afirmação que a Bíblia faz, porque a Bíblia se refere à alma em relação a uma pessoa viva, e não a um espírito que sai da gente. Isso aí tem que ficar claro na nossa cabeça. Nós não temos alma, nós somos uma alma, tá bom? Que isso fique claro aí para você. Mas seguindo, a memória deles vão para o esquecimento. Ou seja, nós temos a ciência, nós vivos temos a ciência que vamos morrer. Mas os mortos não sabem de mais nada. Isso aqui certamente já demistifica muitas coisas. Se os mortos não sabem de nada, significa que não tem consciência nenhuma. E significa que eles não estão em nenhum local. A gente já consegue entender, inferir isso aqui, né? Mas vamos seguindo lendo. Verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. Ou seja, a partir do momento em que morremos, nós passamos a vivenciar um outro estado.
Enquanto vivos, nós temos ciência dos nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos afazeres e os nossos compromissos, mas a partir do momento em que a gente morre, muita coisa muda. Vamos seguir lendo mais um verso aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder. No livro de João, no capítulo 11, né, falando especificamente da morte de Lázaro. Né? Nós sabemos que Lázaro aí, ele vivenciou a experiência da morte. E Jesus, o próprio Jesus, de forma literal, o ressuscitou. E aqui no livro de João, capítulo 11, para ser mais específico, capítulo 11, versículo 11 e versículo 14, né? Nós vamos ler nesse momento, e vai nos dar uma luz em relação à morte, sabe? E principalmente em relação à opinião de Jesus, à afirmação de Jesus acerca da morte, tá bom? Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Interessante, né? Porque Jesus, a gente vê aqui Cristo, parafraseando, ele comparou a morte com o quê? Com o sono. Ou seja, quando nós estamos dormindo, as horas passam. A gente deita, por exemplo, às 10 da noite e do nada já é 7 da manhã, sendo que várias e várias horas já passaram. Mas nós não conseguimos perceber essas horas passando. Da mesma forma, é a morte. Por quê? Porque a morte na Bíblia, inclusive pelo próprio Jesus, é comparada com o sono. Tá? É comparada com o sono. Então a gente morre, entra em um estado de inconsciência. O nosso fôlego de vida, não é a nossa alma, tá? O nosso fôlego de vida, ele volta para Deus, que foi Deus que nos deu esse fôlego de vida aí, né? Quando Deus ele nos criou. E o nosso corpo vai para onde? Para a sepultura. O nosso corpo ele é enterrado. E a nossa memória, como diz no livro de Eclesiastes, ela vai pro esquecimento. A gente esquece tudo, sabe? A gente entra em um estado de inconsciência. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero que você preste atenção, tá bom? Toda pessoa que dorme, né, ela acorda. Chega um certo tempo ali que ela vai acordar, principalmente quando amanhece ali, né? Mas os mortos, quando eles vão despertar? Aí nós vamos ler um novo texto aqui, né, que inclusive é um texto bem conhecido. E esse texto ele vai nos nortear nessa questão sobre a morte. Aqui no livro de 1 Tessalonicenses, verso muito conhecido, capítulo 4, versículo... vamos ler aqui a partir do versículo 16, tá bom? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que interessante. Nós vimos uma informação bacana aqui, né? Que aquelas pessoas que estão dormindo em Cristo, elas vão ressuscitar primeiro. Vamos supor que o seu Joãozinho, né, veio a óbito. Só que o seu João, ele entregou a sua vida para Jesus. E vamos supor que se passaram 30 anos após a morte do seu João. Mas como o seu João ele morreu e entrou em estado de consciência, seu João não vai ter consciência que o tempo passou. Ele fechou o olho há 30 anos atrás e abriu o olho na ressurreição. É como se fosse um abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo. Eu quero chamar a atenção de você também para uma coisa muito interessante. Assim como existe a primeira ressurreição, a Bíblia fala também que existe a segunda ressurreição, porque são duas ressurreições. Primeira ressurreição, a ressurreição da vida, onde as pessoas elas vão morar com Jesus, elas serão ressuscitadas e transformadas. E também tem a ressurreição do juízo, que é basicamente aquela ressurreição onde as pessoas elas vão ressuscitarem para receber a sua sentença final. Aquelas pessoas que rejeitaram o plano salvífico. E quando a gente fala de morte também, amados, a gente se recorda daquelas pessoas que a gente perdeu, né? Lembramos daqueles familiares, daqueles entes queridos.
daquelas pessoas que já se foram. Eu queria ler um verso com você. Eu espero do fundo do meu coração que esse verso ele possa confortá-lo. Que esse verso possa confortar você e trazer esperança para a sua vida, tá? E esse verso, ele se encontra quase no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Muito interessante isso aqui. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. É isso mesmo, a morte ela vai morrer. A morte vai morrer. E sabe quando isso vai acontecer? Quando Jesus ressuscitar o seu povo que está dormindo, né, que está morto, transformar o seu povo. E quando o pecado for totalmente aniquilado. Porque naquele momento, após Cristo ele aniquilar o pecado, juntamente com Satanás e seus anjos, a morte ela vai deixar de existir. Porque o pecado também ele vai deixar de existir. Então creia nas promessas de Deus. E a Bíblia ela oferece uma promessa gigantesca, que é o fato de que a morte ela não vai mais existir. A morte ela nos causa separação. Nós não fomos criados para morrer. A morte é uma coisa muito estranha para nós. É estranha. Nós podemos vivenciar isso várias vezes, ou seja, ver várias e várias pessoas ir a óbito. Mas nunca vamos nos acostumar com esse fato. Porque a gente não foi criado para morrer. Nós somos criados para viver para sempre. Mas infelizmente por conta do pecado, nós passamos a morrer. A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens porque todos os homens pecaram. Mas Deus, ele o quê? Ele nos resgatou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação. É o sacrifício de Jesus. E esse Deus, ele te chama hoje para viver as promessas que ele tem para a sua vida. Para você vivenciar as bênçãos que Deus ele tem para os teus caminhos. Para que você não morra eternamente, para que você não morra espiritualmente. Você precisa se entregar para Jesus. Você precisa entender que há um Deus, que há um Jesus, que ele venceu a morte. Cristo ele vivenciou a morte, mas ele venceu. Ele venceu a morte. Isso é uma prova de que Deus ele tem poder sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus ele tem a chave do inferno e da morte. E só para finalizar, quando nós morremos, nós não vamos nem para o inferno nem para o céu. Nós vamos para a sepultura, a nossa mente ela vai para o esquecimento, nosso corpo vai para a sepultura, nosso fôlego de vida volta para Deus, que foi quem nos deu, tá? Então, espero que você tenha entendido um pouquinho sobre esse assunto, né, que inclusive é muito falado no meio religioso, mas só lembrando que eu usei a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é o norte que conduz a nossa vida e que tira várias interrogações da nossa cabeça. Que Deus te abençoe e que você possa a cada dia viver o melhor de Deus em sua vida.